a importância da prevenção, né? O que a gente acha que fazer um contrato é simples, ou que pegar o contrato de internet é só ir lá e trocar os nomes, e, gente, não é assim, é um assunto bem sério. Pode explanar um pouco mais pra gente, Jolie? Sim, até a gente pega vários casos, assim, de clientes que venderam um veículo ou adquiriram um bem imóvel e decidiram pegar um modelo da internet, né? E quando eles nos procuram para socorrer eles por algum problema que deu em virtude daquele contrato. Ou feito por outros profissionais que não da área do direito, né? Isso é o que mais ocorre. Profissionais que não são da área do direito elaboram contratos sem se adequar às legislações específicas dos casos, e aí os clientes depois vêm bater na porta lá, pedir socorro para a gente resolver o problema que houve com o contrato. E a legislação, ela muda muito para cada área. É claro que a gente tem uma noção de que o direito é muito vasto, é bem extenso, mas muda muito para cada área. Então, ter um profissional qualificado faz toda a diferença. Sim, toda hora, a cada dia, né, nós temos legislações novas sobre os mesmos assuntos, né? Agora, então, em virtude da pandemia, a edição de leis foi quase diária, né? Então, a gente teve alteração nos contratos de trabalho, a gente teve alteração em uma série de relações contratuais que demandaram maior atenção ainda dos profissionais, né? E isso é muito importante, estar adequado, né? Estar de acordo com a legislação na hora da elaboração. Sim. Não, e também cada detalhezinho, né? Porque eu tava conversando até numa outra oportunidade com a Julie, quando vai elaborar um contrato, o advogado precisa pensar em todas as possibilidades que podem vir acarretar no contrato. Sim. E colocar tudo isso. Então, tu quer comentar um pouco de como é que é estruturar tudo isso, pensar nisso tudo, né? Sim. Eu escolhi a área do direito contratual justamente por isso, né? Porque a gente não se limita como é num processo judicial, que a gente se limita ao caso específico e à legislação daquele caso, né? No direito contratual, a gente precisa tentar imaginar todas as situações que podem ocorrer naquela relação firmada entre o cliente e a outra parte contratante, né? Então, por exemplo, quando tem uma carga para ser entregue, né? O que pode acontecer no caminho entre carregar o caminhão com os produtos e a entrega desses produtos efetivamente lá no cliente, né? Pode acontecer, sei lá, um acidente de trânsito com o caminhão, pode acontecer que nem agora houve com esse ciclone, bomba, o desabamento, né, de muitas estradas, de rodovias. Então, todas essas são uma série de questões que podem ocorrer na relação contratual, e que, se não forem previstas pelo advogado na elaboração do contrato, lá na frente pode ser gerada uma multa ou para um ou para o outro, né, causando maior prejuízo para ambas as partes, né? E isso é um detalhe que é muito importante. A gente acha que é um detalhe, mas faz toda a diferença no final. E também nessa linha de contrato a gente tem bastante nos casos familiares, né? Vi que esses dias pediram nas redes sociais da Julie sobre um contrato relacionado à herança de família, né? Isso. Que era verbal, né? E a gente sabe que existe a confiança familiar, né? Mas a importância de ter mesmo um contrato indiferente se tu confia na outra parte ou não, né? Isso, porque a gente sempre fala no direito que a combinação verbal, ela é o agora, né? Quantas coisas podem acontecer daqui 6 meses, daqui 6 anos, daqui, sei lá, 30 anos, né? A pessoa pode vir a falecer, os herdeiros dela não sabiam daquele combinado, ou se fazem de desentendidos, né? Não queriam que fosse combinado daquela forma pelos seus antecessores, e aí acabam negando, né, aquele combinado, e a única coisa que a gente tem é a palavra dos contratantes, né? Então, sempre a formalização disso no papel é muito importante. E, de preferência, nesses casos de herança, de testamento, né, o ideal é que seja feito da forma correta, que é lá no cartório, né, por um instrumento público, que aí sim vai ficar realmente registrada a vontade das partes.
Perfeito. Falando em cartório, já remeteu a uma outra situação que a gente estava comentando, que tu até comenta bastante nas tuas redes sociais, que é a questão dos pré-nupciais, é isso que se chama? É assim que se chama o termo técnico. Quando até aconteceu comigo, até relatei pra Julie, que quando a gente vai procurar o cartório para fazer o casamento civil, eles nos passam os 3 principais, mais conhecidos, né? E então a Julie estava comentando de um outro que existe, e daí até pedi quem que deveria nos orientar. E a gente não tem a ideia do quanto seria importante ter um respaldo jurídico nisso. Porque é que nem a gente comentou, é que nem seguro de carro. A gente não quer precisar usar, pensar na separação. Ninguém casa imaginando um dia se separar. Mas a gente precisa sim ter uma noção, porque é uma decisão, é uma escolha. Tu precisa escolher um regime de bens, não é? Então, tu puder explanar um pouquinho pra gente sobre... Claro. O que muitas pessoas não se dão conta é que o casamento nada mais é do que um contrato de uma sociedade, né? A partir do momento que é formalizado o casamento, você passa a ser sócio do cônjuge, né? Então, da mesma forma que quando a gente constitui uma empresa, a gente deve estabelecer como é que vai ser essa relação contratual da sociedade do casamento, né? Quem vai ser responsável pela aquisição dos bens, quem vai ser responsável pelo cuidado desses bens, quem vai ser responsável pelas vendas, pelas compras, porque a gente sabe que muitas vezes num relacionamento um dos dois, dos cônjuges, ele tem mais facilidade para esse tipo de negociação, né? Mas nem por isso o outro cônjuge tem que ficar de lado nessas negociações, né? O que ocorre muito. O cônjuge que tem mais facilidade, ele decide lá vender um imóvel, chega para a esposa ou para o marido, simplesmente pede para assinar, aquele que não entende muito, nem sabe o que está acontecendo, aí lá 10, 15 anos depois vai entender e não gostaria que tivesse sido realizado aquilo, né? Na divisão dos bens também, referente ao divórcio, quando ocorre, infelizmente, o divórcio, né? Aí que o casal vai descobrir como é que funcionava aquele regime que eles estabeleceram lá no momento do casamento. Então, eu, como advogada contratualista, né? Eu sempre primo pela prevenção no direito, em todas as relações, né? Porque é muito mais barato e é muito mais fácil a gente prevenir do que depois ter que remediar, né? Com certeza. A gente tem, então, esses 3 regimes de bens que tu comentaste, que são a separação de bens, a comunhão parcial de bens e a comunhão total de bens. São os mais recorrentes, né? São o que as pessoas mais conhecem, mas a gente ainda tem da lei a participação final nos aquestos, que não é muito conhecido, normalmente é adotado por pessoas que têm muitos bens de ambos os lados, né? E também a gente tem uma outra possibilidade, que é a de estabelecer lá no acordo antinupcial qual vai ser o regime que esse casal vai adotar. Porque poucas pessoas sabem que a gente pode fazer um mix entre os regimes de bens, estabelecendo quais bens vão fazer parte da comunhão e quais não serão parte da comunhão. Realmente